Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida, estamos juntos outra vez nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 1º de dezembro, estamos iniciando o primeiro dia do último mês do ano que está indo embora. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Imigrante e também o Dia Mundial do Combate à AIDS, essa doença que vitimou milhares de pessoas em todo o mundo. Essa faz parte das doenças sexualmente transmissíveis e nós sabemos que ainda hoje muitas pessoas são acometidas, infectadas pela AIDS. Portanto, Opção para a Vida deseja que nesse dia muitos possam realmente ser guardados, protegidos de serem contaminados contra essa doença. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Ismael Nilo trazendo a conclusão dessa mensagem que ouvimos ontem, bem como estaremos também ouvindo ainda neste programa o conjunto Embaixadores de Sião logo mais. Antes eu quero lembrar a todos, no próximo dia 25 deste mês, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará celebrando o musical natalino que tem como título O Primeiro Natal, como tudo aconteceu. Faz parte do calendário turístico da nossa cidade e todas as famílias, todos os anos, vão até o nosso templo para ouvir toda aquela dramatização com aquela belíssima imagem, do que foi o primeiro Natal, quando Jesus veio ao mundo para nos salvar, para trazer paz, que é o que nós mais precisamos nesses dias. Lembra-se quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram lá nos céus de Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E como nós precisamos de paz, principalmente nesses dias em que estamos atravessando esses momentos tão cruciantes, tão difíceis em nossa nação e no mundo também. Por isso, venha participar do musical natalino no dia 25 de dezembro. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então você está convidado com a sua respectiva família. Quero deixá-los agora com o conjunto Embaixadores de Sião. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo. E eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é solução.
a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. A todo perdido, mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. E o único a quem nós nos ajoelhamos é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nem toda igreja. Nem toda igreja não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Pode dar no que der. O meu caminho é o caminho apertado e eu sigo o único Senhor e Ele se chama Jesus Cristo. Para fazer isso, precisa ter peito. Porque não faltarão propostas para se desviar desse alvo. Algumas igrejas não adoram Jesus Cristo, adoram o poder. Elas não querem Jesus, elas querem ser poderosas. Nem toda igreja está disposta ao martírio, ao sofrimento. Elas não querem ser perseguidas, elas estão dispostas a perseguir. E isso não é a característica da verdadeira igreja. Quando estamos falando de igreja que está submetida ao Cristo, o Filho do Deus vivo, estamos falando de uma subordinação a tudo que Ele disser. E nem todo mundo está disposto a ser mártir, a ser testemunha. A testemunha do poder que vem sobre aquele que recebe o Espírito Santo é ser mártir, é sofrer, é se dispor ao sofrimento. E meus irmãos, a igreja que tem esse alvo, ela é a igreja de Cristo. E essa igreja tem essa característica. Portanto, uma igreja que está subordinada ao Cristo, Filho do Deus vivo, que toma a palavra de Deus como única regra de fé e prática, que se dispõe a se curvar à vontade do Senhor, quando ela se reúne em assembleia e toma uma decisão, essa decisão está ligada ao céu. Se ela é bíblica, se ela está pautada nas Escrituras, se ela se submete ao Cristo, Filho do Deus vivo, não questione a decisão de uma igreja. Sabe por quê? Porque quando nós questionamos o resultado de uma decisão de uma igreja pautada na vontade do Cristo, que é o Cristo da igreja, e essa igreja tomou uma decisão pautada no que as Escrituras dizem, resistir a isso é resistir a Deus.
E sabe o que é que pode acontecer? Pode acontecer de que a resistência a isso é um rompimento com a comunhão, não é com a igreja, é com Cristo da igreja. Então, meus irmãos, uma igreja que deseja permanecer, não somente por 50, 51 anos, por 100 anos, mas uma igreja que deseja permanecer até a volta do seu Salvador, é necessário que ela não esqueça quem ela é. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela é o corpo de Cristo aqui nesse mundo. E ela tem a autoridade do próprio Cristo nesse mundo. Uma outra coisa a ser destacada é que Jesus não está falando, não é com a igreja local. Como eu amo minha igreja, amo demais. Eu cheguei na minha igreja aos 17 anos, no ano de 85. A minha igreja nasceu como igreja autônoma em 81. Eu sempre fui de uma mesma igreja, não tenho experiência de ser membro de uma outra igreja. Nunca pulei de uma igreja para outra, sempre fui da mesma igreja. Então, eu me converti ali, eu fui batizado ali, eu me casei ali, consagrei os meus filhos ali, eu fui chamado para o ministério ali, eu fui ordenado na minha igreja e hoje eu sirvo a minha igreja como pastor titular. E lá eu abro espaços para os pastores que eu sei que virão depois de mim. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, não há nenhuma garantia que a minha igreja, apesar do amor que eu tenho a ela, que ela vai sobreviver aos anos que virão. Não tem. Olhando para as Escrituras, eu vejo que as portas do inferno não prevalecem, não é contra uma igreja local, mas é contra a igreja invisível, a igreja universal, a igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e em outros textos, em todos os textos que falam sobre as igrejas locais, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, o Senhor elogia a igreja de Éfeso, mas Ele repreende também a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna só tem elogios. A igreja de Pérgamo tem elogio e tem repreensão. A igreja de Tiatira tem elogios e repreensão. A igreja de Sardes, elogio e repreensão. A igreja de Filadélfia, só elogios. A igreja de Laodiceia, só repreensão. Mas veja, apesar de só a igreja de Laodiceia, só ela ter tido só repreensão, e as outras ter tido elogios, mas todas elas ruíram, todas. Se nós formos na Turquia hoje, não vamos encontrar igreja, vamos encontrar pedra, só pedra, não tem mais igreja. Significa, essas igrejas não ouviram o que o Espírito dizia às igrejas, não ouviram. O resultado é que elas ruíram. Eu amo a minha igreja, mas se minha igreja não permanecer no Cristo, o Filho do Deus vivo, não há garantias de que daqui a algumas décadas ela não seja uma garagem de ônibus. Não há garantias de que essa igreja que hoje eu estou não seja uma associação qualquer. Eu estive na Suíça, eu fui na igreja de Calvino e não tem mais culto. A igreja que foi o berço da reforma, a igreja que rompeu com Roma e que formou pastores e que foi um berço poderoso do Espírito Santo para uma reforma global na igreja, não tem mais culto. O que acontece lá são concertos musicais e é um museu. O que tem lá é uma cadeira que Calvino sentou nela, tirei uma foto.
Tem um museu no subterrâneo, fui lá, realmente tem um museu, mas não tem crente. Acabou. Muitas igrejas na Europa estão se transformando em mesquitas e outras sendo alugadas para outros eventos. O irmão de nossa igreja, efervescente com o estudo sobre o avivamento do século 17, foi bater nos Estados Unidos para conhecer a igreja que foi fundada por uma das mentes mais brilhantes que já nasceu na América, Jonathan Edwards, um congregacional cheio do Espírito Santo, usado por Deus no grande avivamento do século 17. E quando ele entrou na igreja, ele disse a mim que tomou um susto. No púlpito tem uma bandeira gay, e quem pastoreia é um gay. A igreja morreu. Nenhuma igreja tem a garantia, o compromisso do Senhor de manter as portas abertas, se ela não mantiver a doutrina. Quando fugir da doutrina, a igreja racha, abre as brechas para a morte. Por isso, meus irmãos, se tem uma coisa que nós que amamos as nossas igrejas locais precisamos nunca esquecer, é que precisamos ser guardiões da doutrina de Cristo, guardiões daquilo que o Senhor mesmo disse: só há um Senhor, só há um Cristo, e é a Ele que nós devemos adorar, e é a Ele que devemos servir. Não precisamos de outro, só Cristo. Uma outra coisa que gostaria de destacar é que Pedro estava tão obstinado, de que Jesus estava errado, que ele não conseguiu ouvir o plano glorioso de Deus. Ele ouviu uma parte, apesar de Jesus ter dito. Vejam, meus irmãos, Jesus disse assim: é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, aí ele completa, e ressuscitado no terceiro dia. Ele foi claro, mas foi que Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não pode, eu discordo, que plano absurdo, o Senhor de forma nenhuma poderá padecer na mão daqueles anciãos, não é possível, eu não concordo com esse plano. Por quê? Porque o coração de Pedro está que não era a visão do plano do Senhor, era dele, influenciado por Satanás. Meus irmãos, isso me faz lembrar o que aconteceu com Israel. Abacuque fez uma oração, e a oração de Abacuque é: Senhor, abençoa o povo, abençoa meu povo, livra o meu povo. Eu peço que o Senhor proteja o meu povo. A Síria está se levantando, a Babilônia está se levantando, ela está marchando no norte. Mas eu sei, Senhor, que nós somos um povo teu, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor está à nossa frente, o Senhor é nosso general. Em outras palavras, parafraseando as palavras de Abacuque. Mas veja o que o Senhor diz a ele: estou levantando os babilônicos, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Então ele diz: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste esse povo para o juízo, rocha, tu os estabelecestes para a correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, não podes contemplar a maldade, por
que ficas apenas olhando para os perversos e te calas quando o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, eu vou mandar os babilônicos e eles vão invadir, e eles vão tomar a terra, e os babilônicos vão prevalecer. Mas, Senhor, eles são ímpios, eles são pagãos. Não adianta clamar. Capítulo 15. Está desesperado: Senhor, não permita que os babilônicos invadam Jerusalém. Eles já tinham invadido o norte e agora eles vão invadir o sul. Não permitas que os babilônicos, os caldeus, invadam Jerusalém. E o Senhor diz: olha, nem que Samuel ou Moisés clamasse, orasse, não os ouviria. Jerusalém vai ser invadida. É a mesma coisa. O plano do Senhor era algo que nem Abacuque concordava, nem Jeremias concordava, e há muitas coisas que na sua vida acontecem que você não vai concordar. Mas Jeremias começou a dizer então ao povo: baixem a serviço para a Babilônia, baixem a serviço para Nabucodonosor, inclinem-se diante dele, porque Deus é por Nabucodonosor contra nós. E Jeremias não foi ouvido. Mas independentemente do povo ter ouvido ou não, Nabucodonosor invadiu, dominou Jerusalém, e eles ficaram sob o cativeiro durante 70 anos. Deus tinha um propósito e cumpriu. Curou o povo da idolatria. Nunca acontece nada com você, o maligno não lhe toca sem que o Senhor não permita. Nada pode acontecer com você sem que o Senhor permita. Os planos do Senhor muitas vezes podem nos abalar, podem nos fazer levantar e até questionar, mas eles sempre serão melhor para você. É ruim, dói, fere, sangra, mas tudo que Deus faz é bom, meus irmãos, tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Bem, meus irmãos, seguindo no texto, e eu vou então correr aqui, a vida cristã tem mais a ver com martírio, não com triunfo. Por isso que Jesus diz que aquele que quiser ir após ele, deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A vida cristã tem mais a ver com perder e não ganhar. Pois aquele que quiser preservar a vida, irá perdê-la. Quem perder por minha causa, esse vai ganhar. Recomendo à igreja do Calvário que sofra o dano. Recomendo à igreja do Calvário que seja humilde. Recomendo à igreja do Calvário que se curve diante das tribulações. Recomendo a essa querida igreja que não resista aos planos de Deus. Recomendo essa igreja amada que se submeta ao plano do Senhor. Ele é difícil, ele é doloroso, ele nos faz sofrer, mas em todos os momentos, ele sempre nos torna pessoas melhores. O que dizer daqueles santos? Mulheres franzinas, homens que não eram fortes, foram presos, arrancados de suas próprias casas e colocados em arenas de leões. E o povo, ensandecido por sangue, esperava que aquele povo, o povo cristão, o povo que amava ao Senhor Jesus, ficassem desesperados quando vissem os leões, vendo seus filhos vulneráveis às feras. Mas naquela hora,
o povo de Deus causava estranheza àquela plateia. Porque quando os leões eram soltos, eles caminhavam em direção às feras, em direção aos leões. Enquanto eles eram devorados, os outros cantavam. A nossa força, meus irmãos, não está na espada, não está na nossa reputação, não está na nossa glória. A nossa força está naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu para representá-lo e estarmos dispostos à cruz por ele. Quero então encerrar, meus amados irmãos, dizendo 3 coisas aqui. A primeira delas eu quero falar aos meus irmãos. E com isso falo também ao meu próprio coração. Nesses dias são difíceis. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades. Não somos tão fortes assim. As Escrituras afirmam isso. A história afirma isso. Não somos fortes. Não somos poderosos. Somos humanos. Somos dependentes do Senhor. É necessário sim fazermos planos. Façam planos. Façam planos de viagens. Façam planos para ir para Israel. Façam planos para se casar. Façam planos de um novo negócio. Façam planos. Mas lembrem-se que você não controla o futuro. E durante esse percurso, muita coisa pode mudar. Nunca duvide do Senhor. Confie de que você está nas mãos dEle e que você é filho, filha amada do Senhor. Quando os planos não derem certo, é hora de você simplesmente confiar de que Deus está no controle e que vai ficar tudo bem. Confie na soberania de Cristo, porque Ele tem o controle não é somente sobre você, Ele tem o controle sobre o universo. Nada se move no universo sem que Ele não diga se mova. Nada vive e nada morre sem Ele nos disser morra ou viva. Não cai, nenhum passarinho cai de uma árvore sem que Ele não diga caia. Nenhuma bactéria e nenhum vírus subsiste nesse planeta sem que Ele não diga viva ou morra. Por isso você está tranquilo. Você é rebanho, você é ovelha do aprisco do seu Senhor. Você é filho e filha amada do Senhor. Acredite nisso. Quero me dirigir a essa igreja como um todo. A igreja é o corpo de Cristo. Os irmãos são o baluarte da verdade. Os irmãos são a representação do próprio Cristo nessa terra. Exerçam essa autoridade, porque Deus vos deu essa autoridade. A autoridade para abrir a porta do reino e a autoridade para fechar a porta do reino. A autoridade para separar a justiça da impiedade. Preguem o Evangelho, porque o Evangelho é a chave. Quanto mais os irmãos pregam, e quando você está pregando, a porta do reino está se abrindo para alguns. E quando você prega, também a porta do reino está fechando para alguns. Porque ouviram e não cederam à voz do Espírito. A porta do reino só tem possibilidade de se abrir se os irmãos pregarem. Preguem o Evangelho. Os irmãos têm autoridade para falar em nome do Senhor de toda a terra. Não parem de anunciar o Evangelho de Cristo. E por último, a você que não tem certeza do novo nascimento, a você que não foi convertido pelo poder do Evangelho, Cristo morreu substituindo pecadores na cruz e recebeu a punição do Pai no seu lugar. O que é que vai acontecer com você se você rejeitar tão grande salvação? Não há outro meio para você ser salvo. Não há outra forma de você escapar da condenação eterna. Não há outro modo de você não ser banido eternamente da presença de Deus, a não ser através do Evangelho. Não há outro meio.
Você precisa, ao ouvir o Evangelho, você precisa crer no Evangelho e você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se você não crer e você não se arrepender, você padecerá eternamente. Hoje, você chegou a esse lugar, não foi somente para comemorar os 51 anos dessa igreja. Você chegou aqui para ouvir a verdade. E se você não se submeter a essa verdade, você não terá como escapar do juízo eterno. Que Deus nos abençoe. Pai, eu quero te agradecer por esta igreja. Quero te agradecer, Senhor, pelos 51 anos dessa igreja. E quero te agradecer pela liberdade de poder pregar o Evangelho nesta igreja. Peço, Senhor, que Tu apliques a Tua palavra no nosso coração e nos faça ter esperança acerca do futuro. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você que esteve conosco, bem como ao nosso estimado presidente Ismael Nilo, que trouxe esta palavra pela ocasião do 51º aniversário da Igreja do Calvário e aniversário do Coral Saracali. Portanto, Deus o abençoe, abençoe a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, e amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Até lá!